Meus caros, pensava eu que só a extrema-esquerda era fanática e raivosa, odiosa e criminosa no ataque nas redes sociais e até no vandalismo dos nossos outdoors. Pensava eu que era só a extrema-esquerda. Mas até eu, que ando nisto desde que o Facebook apareceu, lá por volta de 2010, e antes até já tinha um blog que era o mais lido de toda a região desde 2002, até eu fiquei surpreendido com a dimensão e a metodologia do ataque de que esta noite fui alvo por parte de apoiantes do boneco Cotrim. Bem, eu chamo-lhe boneco no sentido teatral, obviamente, sem ofensa. Podia chamar-lhe ator, é verdade, mas ele não sabe representar. É um canastrão, como a Catarina Martins, mas sabe fazer pose, isso sabe, uma pose estacionária, quieta, por isso eu chamo-lhe boneco, um manequim que tem que estar quieto e nunca falar, porque simplesmente nem ele próprio entende aquilo que diz. Quem defende os movimentos LGBTI, mas não sei o quê, essas anormas todas, e a legalização da droga simultaneamente, pode ser liberal em termos sociais, mas não o é em termos doutrinários, no que à direita ou à esquerda diz respeito. Quando analisamos as votações da IEL nas várias comissões, lá no Parlamento e no plenário, percebemos com espanto que em grande parte delas, não só a votação em si, mas os pressupostos dessas mesmas votações são muito similares aos do LIVRE, imaginem, a ponto de, por graça, muitas vezes comentamos entre nós que a IEL tem as iniciais do LIVRE, mas ao contrário. Ora, mas esta noite eu percebi, pelos ataques de que fui vítima, por ter colocado um simples post em que usei uma notícia do Observador, não foi nada da minha parte, numa conclusão minha, um pensamento meu, não, foi uma notícia do Observador e uma notícia de um jornal que até está conotado com uma certa identificação com a IEL, Bom, mas percebi, estava eu a dizer, as diferenças entre o ódio que a extrema-esquerda nutre por nós e o que o ódio daquelas dezenas de apoiantes do boneco Cotrim me têm, pelo menos a mim, essas diferenças, afinal, não são nenhumas. Realmente, e apesar da maioria dos comentadores ontem estarem identificados, bom, embora a gente não saiba se aquele nome é deles ou não, mas pelo menos estão identificados e não salta aos olhos que são perfis falsos, como é o caso e o hábito da esquerda, vê-se logo que são perfis falsos. Olha, o analfabetismo, esse é igual. A falta de interpretação do que leem também é igual. A falta de perceberem ou menos de entenderem aquilo que ouvem é também igual. E as reações foram exatamente as mesmas. Acreditem nisto se quiserem. Por eu ter dito o que vem nesta notícia que vocês estão a ver aqui, saltaram-me matilhas em cima. Chamaram-me de tudo, ofenderam-me até à quinta casa, chamaram a minha mãe e a minha família toda ao barulho, disseram aquilo que o Bloco de Esquerda costuma dizer de nós, fascista, vigarista, contorcionista, malabarista, tudo. E eu apenas me limitei a mostrar a notícia que está aqui, do Observador, que eu já vejo noutros jornais, por exemplo, neste que é o semanário Sol, que também estão a ver. Ora, e a notícia dizia apenas isto, que não é crime nenhum, não é mal nenhum, dizia apenas que, afinal, Judas Cotrim, como eu chamo, na brincadeira, ele já sabia desta acusação há pelo menos 2 anos. Só dizia isto. Foi só isto que vocês estão a ler aqui. Afinal, João Cotrim e a Iniciativa Liberal, como está aqui, já sabia disto há 2 anos. Então, porquê é que ele se fez de tão espantado, tão chocado, tão ofendido ontem, quando alguém lhe disse que isto estava nas redes sociais? Porque ele já sabia há 2 anos disto. Portanto, ele foi um péssimo ator, ele foi um canastrão e lá está, perdeu a pose porque não estava à espera que isto lhe acontecesse agora, mas ele sabia da notícia há 2 anos. E agora, meus caros, das duas, uma. Ou se esqueceu, o que ninguém acredita, esqueceu totalmente, a ponto de, mesmo agora que foi recordado, foi informado desta acusação, mesmo agora não se lembrava. Vejam bem, uma coisa que ele sabia há 2 anos, varreu-se-lhe completamente a ideia, por isso ele diz que não está bom da cabeça, e eu até concordaria, se isso fosse verdade.
ou então é mentira, e ele lembrava-se perfeitamente, o que é normal para qualquer pessoa que não seja doente mental. Coisas tão graves como estas que nos aconteceram há 2 anos, ninguém as esquece. E, portanto, se não as esquece, não pode ir para as televisões fazer aquele papel de virgem ofendida, chocadíssimo, como se o mundo tivesse desabado naquele momento, como se um alçapão se tivesse aberto sob os seus pés e tivesse ficado sem chão. No meio de uma campanha eleitoral, claro que ele apressou-se logo a dizer, isso acontece nas campanhas eleitorais. É verdade. Só que não, como dizem os meus alunos, é que ele já o sabia há 2 anos. E há 2 anos não havia campanha eleitoral nenhuma. Portanto, ele mentiu aos portugueses. Boneco Cotrim, manequim Cotrim, como eu lhe chamo, mentiu descaradamente aos portugueses quando fez aquela pose, aquela parte de choque, completamente surpreso por aquilo que lhe estava a acontecer naquele momento. Esta foi a primeira prova de que João Cotrim Figueiredo não tem as mínimas condições para ser um chefe de Estado português, porque ele mentiu descaradamente a 10 milhões de portugueses. A segunda parte é o complemento da primeira. Nem sei se é pior, se é igual, olha, não consigo decidir. Vocês é que vão decidir. Que é o seguinte, aquele a seguir vem dizer que vai meter em tribunal, que vai processar a pessoa que o está a difamar. Vejam aqui em baixo. Tem razão, se está a ser ofendido, pronto, ele diz que é inocente, respeita-se, até prova em contrário, e portanto vai processar a pessoa que o acusou de ter assediado sexualmente. Ora, aqui está a segunda falsidade. Eu penso até que é um pouco pior do que a primeira, porque ele já não o pode fazer, e ele sabe bem disso. Se ele já sabe há 2 anos que isto aconteceu, ele já não vai a tempo de processar ninguém. Como toda a gente sabe, não é preciso ser advogado nem especialista, os crimes prescrevem ao fim de 6 meses. A pessoa tem 6 meses para fazer queixa de alguém que, no seu entender, o está a difamar, o está, digamos, a prejudicar na sua imagem, no seu bom nome, se ele acha que é um assassínio de caráter, enfim, ele tem 6 meses para o fazer. Ora, isto já passou há 1 ano e meio. Portanto, Cotrim Figueiredo fez pior na emenda que no soneto. Primeiro, fez-se de novas, como se fosse uma novidade na sua vida, quando ele já sabia disto há 2 anos. E depois vem dizer que vai processar uma pessoa, quando muito bem sabe, melhor que ninguém, que já não pode fazer. Porque ele tem conhecimento disso há 2 anos. Tinha os primeiros 6 meses para processar a pessoa em causa por difamação, ou porque ela quisesse, um dos crimes contra a honra que estão tipificados, salvo erro, nos artigos 180 e seguintes do Código Penal. Portanto, ele não pode agora tratar os portugueses como estúpidos, como ignorantes, ao dizer que vai processar imediatamente a pessoa. Não pode. Esse prazo já passou há muito tempo e ele sabe bem disso. Portanto, Judas Cotrim Figueiredo o que está a fazer é insultar os portugueses, mentindo-lhes descaradamente uma vez e outra vez a seguir sobre o mesmo caso. O que eu vos pergunto agora é isto. Acham que uma pessoa com este perfil, mentirosa, insidiosa, que tentou fugir para a frente, sabendo bem que não o pode fazer, acham que esta pessoa tem reunidas as condições de idoneidade, de seriedade, de honestidade para ser Presidente da República Portuguesa? É que ele pode ser Presidente de uma República das Bananas, se calhar até podia ser Presidente da República do Irão, se o Irão fosse uma república. Ele pode ser Presidente da República, se quiser, daquelas em que não há democracia nem escrutínio. Pode, mas na portuguesa não pode. Aqui, apesar de tudo, apesar disto correr tão mal, aqui ainda há democracia. E nós temos que pugnar para que essa democracia não se evapore. Que é para isso que isto está a correr. Destes 11 candidatos, apenas um, que se chama André Ventura, não tem telhados de vidro. Apenas um. Já vamos ver a seguir que António José Seguro também os tem. Apenas um não os tem, que é André Ventura. Judas Cotrim Figueiredo não tem as mínimas condições para ser Presidente da República depois deste episódio duplo em que ele tenta enganar os portugueses, não uma, mas 2 vezes. Obrigado e até logo.